Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Se liga, Revolução Jesus, que a gente já chegou com tudo, Regiane, ó. Super movimentado. Muito movimentado, gente. Olha o estilo da moça aí, ó. Estamos juntos mais uma vez, hoje num baita de um movimento. E já já você vai entender do que se trata essa movimentação toda, né? Por que a gente tá assim, se movimentando tanto, hein, Thiago? O que te move? O que te move? As pessoas mais objetivas diriam, as minhas pernas, né, me movem, né? Mas a gente quer ir mais profundo, né? Afinal de contas, eu quero começar perguntando pra você, Regiane. O que faz você hoje estar aqui, né, na Canção Nova, até onde eu sei você é uma missionária, que há alguns anos já dá a sua vida, oferta a sua vida aqui nessa comunidade. O que te motiva? Que propósito faz você estar aqui hoje? O amor de Deus que eu experimentei. Isso me move porque, como eu experimentei esse amor, eu desejo que outras pessoas também experimentem esse amor. Então é isso que me move todos os dias, eu continuar na Canção Nova, continuar na missão. E aí depois a gente pode até conversar mais, que é a nossa missão específica dentro da Canção Nova, que hoje é a Revolução Jesus. Legal. Mas e você, Thiago? O que me move? Gente, eu confesso que eu sou meio assim perfeccionista, até nas respostas eu quero ter a maior clareza possível para responder. Mas claro, eu sei de um chamado que existe, algo que me move, e uma certeza de que aqui hoje é o meu lugar, hoje e para sempre com a graça de Deus. Aqui é o meu lugar onde eu me realizo como pessoa, né? O que me move é a busca de uma realização pessoal, que não é egoísta, que faz com que eu saia de mim, mas é uma realização como pessoa. O que me move é a busca pela felicidade, e aqui eu encontrei a maneira de ser feliz, né? E o que me move, portanto, é de fato algo que está lá no fundo do meu ser e que me faz com que hoje eu possa dar a minha vida aqui, que é fazer um mundo melhor, é contribuir para que esse mundo aconteça, e como na Canção Nova a gente diz, né, formar homens novos para o mundo novo. Então é uma vocação que me move. Mas e você? É movido por quê? Ou quem sabe não, né, gente? Pode ser que tenha muita gente que tá lá assim, ó, parado, sentadinho, parado. Que ainda não ouviu o discurso do Papa Francisco, que é pra gente sair do sofá. Sair do sofá e, no caso aqui, sair da poltrona também. Tem muita gente que pode estar acomodada, tá inquieta lá no interior, mas está incomodada, né? E quem sabe você esteja sendo movido, provocado a realizar algo, a corresponder a uma vocação, a buscar a concretização, por exemplo, do seu estado profissional, né? Eu, por exemplo, eu fui movido a fazer uma faculdade, também eu fiz enfermagem, né? Foi a minha graduação. Eu era movido ao quê? Era justamente esse desejo de ajudar o outro. E eu via que, através da profissão, eu conseguiria fazer isso. Então, esse movimento interior, ele não pode ser desconsiderado. A gente precisa estar atento a esses movimentos que acontecem no nosso interior. Tem uma frase de alguém que eu não vou lembrar o nome, que fala, né, que é onde está a nossa inquietação pra gente olhar profundamente aquilo, porque aquilo ali tá a nossa missão. Nas nossas inquietudes existe uma missão. Uma irmã de comunidade, Maria de Fátima, que falou isso. Ó. Tá vendo, gente? Ó, como a gente tá falando em movimento e inquietude, acredito que o seu coração tá na expectativa daquilo que está por vir. Porque eu e a Regiane, nós estamos preparados. Eu mais do que a Regiane, porque eu estou até com a camiseta do Revolução Jesus 2019. O acampamento tá chegando com o tema... Eu vivo a Revolução Jesus. Gente, ó, a gente tá aqui com a camiseta. A gente não, né? Era pra estar, né? Tudo bem. Hoje eu vim representando. Ok, na próxima você tá com ela. Na próxima eu venho. Porque já estão até falando que já colou no meu corpo essa camiseta. Tanto que a gente usa. De tanto que a gente usa. Porque a gente se apaixonou na camiseta. Porque ela é cheia de simbolismo, católicos, cristãos, que você pode entrar nas nossas redes sociais, @Revolução Jesus, que lá eu explico todos os detalhes da camiseta. E a gente fala mesmo para você adquirir a camiseta, porque no domingo todo mundo vai estar vestido com ela durante o acampamento. Não é isso, o acampamento vai de 2 a 6, certo? Isso mesmo. E no dia 6, todo mundo vai estar vestido com essa camiseta. Mas a gente já fala para você adquirir, para já começar a divulgar, já usar, porque ela comunica muita coisa, essa camiseta. Com certeza. E olha, não sei como é que tá agora, mas quem sabe ainda possa haver alguma vaga para o aprofundamento radical. Entende? As inscrições já foram abertas, então você corre lá e se cadastre, informando que o radical, o aprofundamento, ele tem vagas limitadas. O acampamento não. Você vem com tudo, com a galera, mas se quiser participar do radical, faz a sua inscrição, tá aparecendo aqui no GC o site para você poder se inscrever, tá bom? Mas tô sentindo que tá tendo movimento aí no Skype, Regiane. Tem gente. Se tem movimento, quer dizer que tem gente aí no Skype, e a Regiane vai nos apresentar. Quem nos aguarda aí? Quem nos aguarda, quem já tá se movimentando aqui. Olá, Gustavo! Oi, Regiane, tudo bem? Tudo bem. Se apresenta para nós, Gustavo. Fala o que você faz, o que você já fez.
para a gente começar a conversar um pouco. Legal. Primeiro, é uma alegria estar aqui falando com vocês e te reencontrar também, né? Sim. Grande parte, eu acho que do meu testemunho hoje, dessa fala, é também da história, né? Que Sim. eu vivi na minha vida também com participação bem próxima à sua também. Isso mesmo. Então, eu sou Gustavo Guinin, meu nome. Eu tenho 32 anos, hoje moro em Florianópolis, Santa Catarina, mas sou natural do estado do Rio de Janeiro. E tive uma grande mudança na minha vida também por causa da Jornada Mundial da Juventude, quando participei, né? Vocês estão falando assim do que te move, né? Eu sou designer gráfico, então eu fui movido a participar de um concurso que escolheu o símbolo da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e depois eu pude ingressar no comitê na organização da jornada, onde também trabalhamos juntos, conheci tanta Isso mesmo, gente a gente boa, trabalhou, né? Isso mesmo, a gente trabalhou por 2 anos, 1 ano longe, né, Gustavo? E 1 ano, né, a gente lá do ladinho um do outro, né? Bem Verdade. junto, nos Mais movimentando, né? Mais alguns meses, nos movimentando, né? Ô, Gustavo, mas fala pra gente, o que te moveu a você sair da sua cidade, lá de Cantagalo, ir pro Rio de Janeiro? O que te motivou? Olha, motivou, primeiro foram vários fatores, né? Sim. Às vezes, algumas pessoas podem se mover, às vezes, e tomar essas decisões por conta, talvez, de uma oportunidade profissional apenas, ou uma experiência de vida nova. Mas o que também me moveu a saber que o que eu iria fazer seria de sacrifício também, seria muito trabalho, e foi muita doação. Sim, muito trabalho. A gente abria e fechava o prédio. Sim. É saber que um dia eu tive uma experiência, eu me senti amado por Deus, e que hoje o mundo precisa ter essa experiência também. E a jornada é uma grande obra que alcançou milhões de pessoas, então um pouquinho que a gente podia fazer, isso já me movia. Então isso foi eu já participava de grupo de jovens, já trabalhava com evangelização da juventude, então isso me moveu muito, assim, de poder fazer parte disso, né? O maior evento da Igreja Católica do mundo. Da história, jovens, então isso me moveu. Mas, Gustavo, isso te moveu, você saiu, né, Cantagalo, no interior do Rio, foi para uma cidade grande, o Rio de Janeiro. Depois dessa experiência, algo ainda te movimentou ainda mais, te impulsionou para mais longe. Que você foi para onde? Fala aí pra gente. Eu fui para Polônia. Durante a jornada do Rio, eu comecei a namorar. Isso. E aí eu me casei com a minha esposa, Fabiola. E nós tivemos, assim, um casamento um pouco diferente. Foi um casamento meio missionário, porque casamos sem receber nada. Então não preparamos casa, não preparamos nada. Então, exatamente 1 mês depois do nosso casamento, a gente aterrissou em Cracóvia, na Polônia, onde ficamos quase 1 ano trabalhando para próxima que aconteceu, né, a passada Jornada Mundial da Juventude de lá também, trabalhando num ambiente diferente, numa cultura diferente, né? Com língua diferente. Sendo voluntário lá, então foi uma experiência bem desafiadora, mas muito gratificante. Isso mesmo, você chegou lá, era outra cultura, outra língua, outras pessoas, né? E qual foi o maior desafio que você precisou enfrentar lá? Eu precisei enfrentar lá? Isso. Primeiro foi me sentir estrangeiro, né? E às vezes quando você é missionário, né, especialmente fora do seu país, é tudo diferente, né? A língua é diferente, a cultura é diferente. Você está longe da sua família, você renuncia a várias coisas. Então esse foi um dos grandes desafios, assim. Mas assim, a gente tem pontos em comuns que especialmente é abraçar essa obra, essa missão, então isso nos uniu bastante. Legal. Gustavo, já falou do desafio, mas o que você trouxe? Existe um Gustavo antes e um Gustavo depois da Polônia? Depois dessa experiência missionária? Existe. Quando eu trabalhei na Jornada do Rio, eu convivi com vários missionários, vários voluntários internacionais. Sim. Né? E confesso que o que também nos moveu a dar esse passo e a ir para a Polônia foi ver o testemunho dessas pessoas. Né? Não somente como você, que era uma missionária aqui no Brasil, né? Que também saiu da onde você estava para essa missão específica, mas pessoas que largaram sua família, seus trabalhos, tudo, e vieram para cá para o Rio de Janeiro e passaram um tempo em missão. Então isso primeiro me moveu, assim, isso me mudou a forma de enxergar. Então eu quis também doar, passar por essa experiência e com certeza eu voltei diferente. Voltei aprendendo a nos valorizar aqui enquanto brasileiros. Legal. De saber que a gente é capaz, de que a gente dá um jeitinho, assim, consegue resolver o problema, de que nós somos unidos, né? Nós temos um senso de coletividade muito forte, assim. A gente se abraça, a gente quer resolver as coisas juntos, a gente se preocupa com o outro. Isso assim, me fez valorizar assim, quem eu sou assim, enquanto
vindo dessa cultura brasileira. Legal, legal. Gustavo, muito obrigada. E agora você ainda, essa experiência foi tão boa que você vai agora para o Panamá novamente, né? Muito obrigada pela sua participação. Valeu. Eu que agradeço, Regiane. Um abraço para todo mundo do Revolução Jesus e até a próxima. Até a próxima, tchau. O que te move? Eis a questão, gente. Só foi o primeiro bloco, ainda temos mais 2 blocos com muito conteúdo, com convidados aqui que vão nos ajudar a entender melhor e ao mesmo tempo nos inquietar mais, porque experiência compartilhada gera inquietude. Mas antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero trazer 3 recados importantes para você. Primeiro é uma dica super bacana, que é o livro A Oração Move o Céu. Olha que sugestivo. Creia no poder da sua oração. Estamos falando de movimento, então a oração é o que move o céu. Quando a gente reza, o céu ele entra em movimento. Padre Reinaldo Cazumbá, né, compartilhou aqui de muita experiência de vida, com certeza, mas de um conteúdo muito rico que vai te ajudar a mover o céu, já que a questão do momento é movimento, tá bom? Quero trazer mais uma dica importante pra você, que é a Água Canção Nova. Eu e Regiane já estamos aqui, ó, com a nossa garrafinha legal, chique. Água.cançãonova.com pra você ter maiores informações e quem sabe se tornar um revendedor, né, e fazer com que essa água movimente pelo Brasil. Isso mesmo, você que é da região aqui do Sudeste, entra lá em água.cançãonova.com e se torne um revendedor. E por falar se tornar, quem sabe você possa se tornar também um sócio evangelizador e contribuir para que a Canção Nova, essa obra de Deus, continue movimentando o Brasil, continue a movimentar muitos corações para se encontrarem com Cristo. clube.cançãonova.com e obrigado por você que já faz a Canção Nova se movimentar e movimentar muitas vidas para que se aproximem de Cristo. Regiane... E a gente vai continuar se movimentando aqui, você se movimenta aí, mas não sai daí, que a gente já volta. Se movimenta, mas não sai, porque tem muito mais. Revolução Jesus. Beleza. Revolução Jesus de volta com este questionamento. O que nos move? O que te move? E é por isso que nesse movimento todo, Regiane, agora a gente quer a ajuda de alguém que nos ajude a esclarecer isso. Especialista. Vamos chamar ele, Professor Lino. Vem pra cá. Bem-vindo, professor. Uma honra recebê-lo aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Por favor, professor, pode se assentar aqui. Como nós dissemos, algo complexo a ser respondido. Então nós precisamos de ajuda especializada aqui, por isso a gente tem a alegria de receber o professor Lino. Já falamos que o senhor é professor, então conta um pouquinho pra gente, né? Que matéria o senhor leciona, onde o senhor leciona, há quanto tempo é professor? Muito tempo, mais de 50 anos, mas atualmente leciono no Unisal e na Canção Nova. Na Canção Nova, 2 cursos, aquele de filosofia e aquele de teologia. Comecei coordenando o curso de filosofia e quando o ano passado foi autorizado o curso de teologia, eu assumi a coordenação atualmente do curso de teologia, sempre aqui na Canção Nova. Que bacana, então já tem uma boa história aí, né? Exatamente. Matérias destas 2 áreas. Na teologia este ano dei a disciplina de teologia fundamental e de moral fundamental. E na filosofia dei metodologia científica. Bacana. Professor, nós queremos encontrar uma resposta. Como disse, não é uma resposta fácil, né? Porque existem muitas vertentes aí. Mas partindo do início, o que nós podemos dizer que move alguém a realizar algo, uma atitude, uma missão? São muitas coisas que se movem dentro de nós que façam que externamente nós venhamos a nos mover e venhamos a realizar. Falando agora da pessoa, né, que tem propósitos, uma pessoa que tem sonhos, que tem objetivos, metas, uma missão, o que dizer daquilo que são os movimentos interiores do ser? Eu gostaria de partir de 2 perguntas básicas que todos nós nos fazemos. A primeira, quem sou eu? A segunda, o que vou fazer da minha vida? Então, isto parte já de uma realidade profundamente humana. Sim. E nós, depois, o que vamos fazer da nossa vida? Vamos dar uma resposta, mas no fundo esta segunda resposta depende da primeira resposta, quem sou eu? Sim, sim. Então, definir bem a nossa identidade para depois, a partir da nossa identidade, escolher o caminho a ser percorrido. Então, cada um é um. Existe o homem, existe a mulher. Certo. Hoje se fala muito de inteligências múltiplas. Não é que há o super inteligente que conhece bem a matemática, a lógica, o português, as línguas, e há o burro. Não. Inteligências múltiplas. Vou pensar
no Pelé. Sim. Que inteligência tem? Chama de inteligência sinestésica, aquela do movimento. Não é que ele, como matemático, diz agora levanta a perna direita, depois abaixa e levanta a perna esquerda. Faz isso como mecanicamente, só que é uma inteligência especial que se manifesta no movimento. Nós temos nordestinos analfabetas, nordestinas que fazem bordados maravilhosos, são artistas, não sabem ler e escrever, mas é uma inteligência artística. Nós temos pessoas que têm uma inteligência emocional que conseguem se relacionar com os outros. São maduras, controlam os próprios sentimentos. Muitas vezes, pessoas de uma certa maturidade que não vão exagerar certos problemas. Sabem ter paciência. Essa também é uma inteligência. São distintas formas. De inteligência. Professor, sim. E aí o senhor disse essa questão da identidade, né? Certo. A importância de ter clareza da identidade. E uma vez que eu tenho clareza de quem eu sou realmente, me conhecendo, aí eu posso começar a descobrir propósitos que vão me fazer com que eu me mova, que vão fazer com que eu tenha iniciativa e atitude. A descoberta desses propósitos que estão dentro de mim, elas vêm a partir da identidade, é certo afirmar isso? Certo. Então, por exemplo, vamos pensar na escolha de um curso técnico ou de um curso universitário. O estudante tem que se identificar. Existem muitas propostas. E também propostas ligadas ao ambiente. Uma pessoa gostaria de cursar uma faculdade que está do outro lado do país e não tem condição de chegar até lá, deverá se adaptar às possibilidades concretas que são oferecidas para ele. Então, já é um primeiro passo para dizer quem sou eu. Vamos imaginar, é um engenheiro mecânico, é um médico, é um técnico de informática. Bom, se forma nestas específicas áreas. Depois que estiver formado, o que vou fazer? Vou trabalhar neste hospital, vou trabalhar nesta empresa, daí para frente. No fundo, testa problema. Agora, vamos pensar que antigamente, quando surgiram as universidades na Idade Média, havia só 4 cursos. O curso de teologia, porque nasceram na igreja. O curso de medicina, de direito, era um curso preparatório chamado de artes, que era uma espécie de segundo grau reforçado, que todo mundo devia fazer. E hoje? Hoje o MEC, no caso específico do Brasil, autoriza mais de 100 cursos universitários. Muitas opções, muitos outros também no campo técnico. E daí os jovens, o que vão fazer? E nisso eu queria perguntar para o senhor, existe diferença entre missão e propósito de vida? Então, missão, de onde vem? Vem do verbo latino mittere, significa enviar. Então, ter consciência que alguém está me enviando. E o outro termo que você falou? Propósito. Propósito de vida. Então, se eu aceitar esta missão, vou me definir dizendo o que vou fazer, procurando ser fiel na escolha que eu fiz. Interessante. Propósito de vida. Interessante. Vamos conferir o que o pessoal está respondendo, professor. Vou trazer algumas respostas aqui de um card que a gente fez justamente com essa pergunta. O que te move? Vamos ver como é que está aqui a resposta do pessoal. A Janayara disse: o que me move é a necessidade que vejo das pessoas serem amadas e saber que posso, com a minha vocação, fazer a diferença em suas vidas, para que, com a graça de Deus, através de mim, cada uma receber o anúncio do Evangelho e ter a sua fé restaurada, e assim almejarem a santidade que também eu busco alcançar. O Adailton, RH Cobra, o que move é Deus, que seja momentos bons ou ruins, seja quando percebe-se ou não sua presença, mas se não for para seguir e se espelhar em quem nos criou e por amor nos salvou, não nos movemos. Então, primeiro nós conferimos aqui na resposta da Janayara que existe o propósito do amar, do sair de si, né? Do bem ao próximo. Já o RH Cobra aqui já nos falou da questão transcendente, de Deus que me move, de Deus que me conduz. E vou trazer mais uma resposta aqui para ajudar na nossa discussão. O que me move é a vontade de realizar os sonhos de Deus na minha vocação. E olha que interessante o que a Caroline disse. Estou precisando de um grande empurrão para movimentar minha fé com ações concretas.
É interessante, professor, a gente perceber que muitas vezes as pessoas, aqui claro, né, nós estamos falando de uma emissora católica e muitos fazem logo a referência a esse Deus que nos move, né, Deus que nos impulsiona, a busca da vontade de Deus. Então a fé, a religião também estão muito presentes. Mas também essa vocação nata nossa, né, de sair de si, porque nós não fomos feitos para viver apenas para nós mesmos, mas essa saída de si para realizar uma missão ou um propósito. É fato então nós dizermos que o que nos move é muito além de nós mesmos, só um propósito pessoal, mas é pensar num todo, aqueles que estão ao nosso redor, por exemplo, seja uma família que eu vou ter, seja uma missão que eu vou cumprir com determinado público e uma determinada realidade, vulnerabilidade muitas vezes? Eu pego a mensagem que acabamos de receber e tento de segurar 3 palavras-chave. Uma foi amor, a segunda foi Deus, a terceira foi vocação. E por que não juntar Deus e amor? Porque São João diz, Deus é amor. Nós só podemos nos realizar no amor. Só que esta palavra amor é muito ambígua. Sim. Alguém por amor mata. Alguém por amor dar a vida. Então nós como cristãos temos o grande exemplo de Jesus que veio a ensinar o que significa amar. Em um momento mais solene, o testamento de Jesus na última ceia, ele quer demonstrar o que significa amar. E vai escolher o gesto mais humilde do último dos escravos, lavar os pés. E Pedro não entende isso. O que está fazendo? Nunca vou permitir que você me lave os pés. Se eu não te lavar os pés, você não vai fazer parte do meu reino. Então, me lave até a cabeça. Bom, Jesus mostra o que é amar. Então, quem souber fazer da sua vida um ato de amor, servindo, vai responder à vocação. Deus, que é amor, nos chama a viver no amor. Professor, a gente está aqui, né, numa emissora católica, como o Tiago disse, mas assim, acho que vai além de uma religiosidade nessa missão. Todos têm uma missão? Esta revelação de Deus que é amor vale para todo ser humano. Cada ser humano se realiza no amor. E vamos acreditar, como diz o Evangelho de São João, o Verbo ilumina todo homem que vem neste mundo. Vamos pensar um não cristão como a grande figura de Gandhi, que conseguiu levar a Índia à independência sem dar um tiro de fuzil, só com o princípio da não violência. Não podemos fechar os olhos e dizer que Deus não estava lá presente. Certamente Deus está presente, só que nós temos uma responsabilidade maior, porque recebemos a luz do Evangelho, recebemos de uma maneira consciente a graça do Espírito Santo. Agora, como fazer isso? A cada um é um. Sim. Então, descobrir o caminho da nossa vida. E nessa descoberta, gostaria de partir de uma outra experiência muito ligada na vida humana, que é a aprendizagem de uma língua. Nós chamamos de língua materna. A mãe é brasileira, fala português. A mãe é chinesa, fala o chinês. E a criança aprende a linguagem da mãe. Essa é a primeira vocação dos pais. Ensinar aos filhos a viver no amor, mostrar que o amor é serviço, é doação ao outro. E depois, quantos outros bons exemplos que podem aparecer por aí. Esses dias estava preparando uma aula sobre questões ligadas à bioética, também problema de casais que gostariam de ter filhos, não conseguem ter filhos, e encontrei, procurando dados na internet, uma figura maravilhosa, Raul Folero. Conheceu a esposa dele com 15 anos de idade. Se apaixonaram profundamente um pelo outro. Lá pelos 25 casaram. Não puderam ter filhos. O que ele fez? Dedicou a sua vida para os doentes de lepra, os ancianos. Curou 1 milhão. Fez 30 vezes o giro do mundo. Olha, não teve filhos, mas teve 1 milhão de filhos. Ele se realizou amando. Procurando quem? Lavou os pés dos ancianos, dos que estavam com lepra.
Então, nós podemos resolver todos os problemas da humanidade? Certamente não. Mas Deus nos pede um passinho daqui até lá. Aquele é o meu espaço, aquela é a minha vocação. Sobre isso eu vou ser julgado um dia diante de Jesus. Celebrar uma festa de Cristo Rei. Eis o julgamento final, as obras de misericórdia. Professor, então, a gente pode ir vendo, né, pelo que o senhor foi trazendo para nós, que o amor é uma das grandes motivações do ser humano. Né? O amor nos faz... É a grande motivação. No fundo, né, existe, como esse exemplo concreto que o senhor trouxe, né, de alguém que saiu de si para cuidar de tantos, e aí não faltam exemplos. Agora, falando um pouco desse contexto social, de tantos jovens que nos ouvem, que nos acompanham, né? Hoje vendo, tocando um pouco nessa realidade, o senhor no ambiente universitário com certeza também percebe. O que o senhor tem notado que tem sido as principais motivações dos jovens hoje? Que às vezes pode ser uma motivação positiva, mas por vezes pode ser uma motivação egoísta, que eu estou pensando apenas em mim mesmo, nas minhas satisfações. O que principalmente no contexto hoje de compreensão do jovem inserido na sociedade tem movido a partir da percepção do senhor? Eu volto ao exemplo de Jesus na última ceia que lava os pés aos discípulos. Eu tenho que sair de mim mesmo, pensar no outro. E nós temos uma mentalidade de um século para cá que é muito individualista. Sim. Que procura uma satisfação imediata. Pode ser o dinheiro, o sexo, o poder, o de diversão, etc. Muitas vezes abusando do outro, fazendo do outro um objeto e não um sujeito. Tem um filósofo judeu, década de 60, Martin Buber, o nome dele, e diz da nossa relação com as coisas, com os outros. E diz, isso é um objeto. Tenho um microfone na minha frente. Este é um objeto. Agora, tu, estou me relacionando com uma pessoa. Sim. Mas é um tu minúsculo. Porque depois existe tu maiúsculo, que é Deus. E diz que o grande risco da sociedade em que vivemos é tratar o outro, a outra, como se fosse um objeto. Sim. E vou dizer, hoje é pior. Os meus alunos sabem que toco com frequência nesta tecla. Está se dando muita mais importância na sala de aula, por exemplo, que é o meu trabalho do dia a dia, ao celular do que ao professor que está falando. Ao celular do que a pessoa que está perto. Então, no fundo, o celular como se tornasse uma pessoa e o outro que é pessoa vira objeto. Então, eu penso que é a tentação esta. Depois, o imediatismo. Lavar os pés demora. Lavar, enxugar, tempo, né? Gasta tempo, etc. E nós temos agora tudo pronto. Tem o prato feito. Tem a prova feita na internet, que é só copiar, colar e daí para frente. Então, nós esquecemos do valor humano da cruz. A cruz é um sacrifício. Carregar a cruz cada dia. Esta expressão vem no Evangelho, foi escrita depois da morte de Jesus, depois da morte e ressurreição. Mas os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, a partir do exemplo de Jesus, que carrega a cruz, traduz para o nosso dia a dia. Cada um carregue a sua cruz cada dia. Para nós que estamos acostumados a receber tudo de graça, gostaria de fazer trazer uma experiência que eu vi na África que me tocou muito, me escandalizou no começo. Eu sou italiano, estava no centro da África, no Burundi, numa missão da diocese onde eu trabalhava, e chegava da Itália as roupas para dar para os pobres que precisavam. E por que fiquei escandalizado? Porque vi que estava vendendo estas roupas para os pobres. Estão fazendo isso? Depois, os missionários mais experientes me explicaram o motivo. Se você dava de graça, eles vendiam e compravam cerveja. E se embriagavam. Daí, começaram a pedir um pequeno preço que eles podiam pagar. Fazendo isso, custando, eles valorizavam, não vendia, não ia para comprar cerveja. Olha que interessante. Gente. E o senhor citou aqui uma experiência, então, que foi no... Onde o senhor fez? Burundi, centro da África. Eu vivi lá de 1971 até 73. Nunca me arrependi na minha vida desta, entre aspas, loucuras, porque lá
completei meu aniversário de 25 e 26 anos. E fui lá para ajudar os pobres, mas foi muito mais o que eu recebi deles do que aquilo que eu dei. Já ia te perguntar isso. O que te motivou a ir para lá? Eu citei Raul Folerot. Essa missão. Foi um livro dele que eu li, em que ele comentava o capítulo 25 de São Mateus: estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, daí para frente. Então eu perguntei para mim mesmo: o que posso fazer para vivenciar este evangelho? E como apareceu a oportunidade de fazer o serviço na África, então decidi e fui para lá. Olha só, existiu então aí algo que incentivou o senhor a fazer isso, né? É um pequeno detalhe com a sua pergunta. Tinha 16 anos quando li este texto de Folerot. E aí o senhor foi com? Eu fui com quase 25. Quase 25 anos. Mais uma pergunta, assim. Com 25 anos, né? A gente sabe, assim, né, que a gente está aqui no mundo, a gente quer fazer a diferença. O senhor também foi motivado aí para fazer, tipo, não, eu preciso fazer a diferença em algum lugar, preciso deixar minha marca. Foi... Certamente fui com esta ideia, mas repito o que acabo de dizer. Foi muito mais aquilo que eu recebi do que aquilo que dei. Veja, do ponto de vista cultural, porque estou trabalhando nas coordenações antes da filosofia e agora da teologia. O meu mestrado, doutorado em teologia foi sobre a cultura africana. Por exemplo, o doutorado foi a evangelização e a família no Burundi. Que tipo de família foi encontrada pelos missionários quando chegaram lá em 1898 e que tipo de família se encontra hoje por parte de quem aceitou o cristianismo. Então foi uma tese de pastoral. Mas eu nunca não fui lá com essa intenção. Mas acabei sendo enriquecido por esta outra cultura. E para mim, repito, foi muito mais aquilo que eu recebi. Então vamos citar São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Se recebe, bem. Professor, a gente traçou uma linha aqui, foi muito bacana, né? A pergunta motivadora é: o que te move? E o senhor partiu do princípio dizendo que é importante nós olharmos para a nossa identidade pessoal como pessoas, para depois, a partir do conhecimento de si, ver o que eu vou fazer, o que eu vou realizar, quais os propósitos que eu preciso cumprir. E a partir dos comentários, também com uma colocação que o senhor trouxe, o amor é uma das grandes motivações, né? Porque todos nós temos uma missão, temos um propósito. Mas se eu não me conheço, eu não vou conseguir cumprir esse propósito, certo? E aí 2 pontos que por vezes podem nos confundir, que é o individualismo, né? E o imediatismo. São 2 coisas que podem impedir de que a gente, ou pode nos mover de maneira negativa, né? Porque eu, movido pelo individualismo, vou querer fazer as coisas pensando só em mim. E aí eu vou afetar diretamente aquela que é o movimento principal, que é o amar, né? Então, o que o senhor teria a dizer para a gente fechar nesse assunto? Que, claro, aqui são, como sempre digo, são provocações, né? Porque o assunto é vasto, ele tem muitos desdobramentos. O que dizer para esse jovem que está incomodado, está inquieto, ele quer encontrar um propósito na sua vida, está sentindo a energia dentro de si, porém está perdido? Como é que eu vou ter clareza de identidade? Como é que eu vou ter clareza de propósito para que então a partir dele eu possa me mover e fazer algo? Vou procurar um diálogo entre a fé e a razão. Certo. Sócrates, filósofo grego, dizia: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, inspirando-se em Sócrates, diz: não saia de ti, volta para ti mesmo. No interior do homem habita a verdade. E se encontrares a tua natureza fraca, supere-te a ti mesmo, vai até Deus. Então, eu penso que hoje o jovem precisa de silêncio, de reflexão. Não existe uma definição da identidade, porque nós só estamos ouvindo barulho e não temos tempo para parar, para pensar. Santo Inácio de Loyola criou um mês de retiro, porque ele ficou 3 meses no hospital, devia esperar para curar-se depois de uma ferida na batalha, e lá leu uma vida de Cristo. Precisou pensar, saiu do hospital diferente, porque tinha parado para pensar. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, sou imagem de Deus. O que Deus quer? Que eu me torne conforme a imagem de Jesus Cristo. Assim vou me realizar. Fechou com chave de ouro aqui, né? Na verdade, não. Mais do que fechar, né? A gente concluiu um pouco dessa temática que ainda nós vamos continuar. E olha que interessante, o senhor trouxe da experiência que o senhor fez no continente africano.
E no próximo bloco nós vamos trazer algumas pessoas aqui, alguns jovens, né, que vieram para o Brasil da África e outros que da África saíram e exerceram uma missão, motivados por algo, que a gente vai descobrir no próximo bloco. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, viu? Valeu? Você não sai daí, porque já já a gente volta, como eu disse, com experiências que vão nos ajudar a entender melhor o que nos move. A gente já volta. Tá sentindo movimento? Porque afinal de contas estamos falando aqui sobre aquilo que nos move. Uma missão, um propósito. Você já descobriu a sua missão? Você tem um propósito na sua vida? Pois é, né? No segundo bloco aqui nós conversamos com o professor Lino, que nos ajudou a entender de maneira muito clara, né, Regiane? Muito claro. Aquilo que são propósitos, aquilo que são as nossas missões que cada um de nós tem. E como é que está isso dentro de você? E agora a gente traz aqui casos concretos. Pessoas jovens, esses nossos convidados, vão partilhar um pouquinho do que movimentou dentro deles, a ponto de fazerem, no caso aqui do nosso convidado que foi para a África, e esses outros nossos convidados que vieram da África para cá. Então, bem-vindo aqui, né? Ele já sei o nome, então já vou dizer bem-vindo, Lucas, ao programa Revolução Jesus. Obrigado, Tiago. Obrigado, Regiane. É uma alegria poder participar do programa Revolução Jesus e partilhar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu vivi nesse ano na África. Legal. Quanto tempo você ficou lá? Só pra gente... 9 meses. 9 meses lá. Legal. E aqui nós temos os nossos irmãos que vieram da África e vão poder falar um pouquinho mais pra gente o porquê eles estão aqui, da localização lá do continente, né, que é muito grande, de onde vocês vieram. Boa noite, bem-vindo à Revolução Jesus. Muito obrigado, boa noite para vocês. É um grande prazer para mim também participar desse programa. Eu me chamo Sérgio. Sérgio, bem-vindo. Em português, né? Porque agora estou falando português, mas... Isso, ó, falando muito bem, o nome é francês, então o meu nome é Sérgio. Sérgio Evenga. Sérgio Evenga. Sérgio é o meu sobrenome, que é europeu, francês, certo. Mas o meu nome africano camarunês é Evenga. Evenga. Então, eu sou natural do Camarões e da diocese de Obala. Legal. E está quanto tempo aqui no Brasil? Eu completei um ano no mês passado, sim. Bacana. E o que te motivou a vir para cá? Qual foi o motivo que te trouxe, fez com que você parasse aqui no Brasil nesse tempo? Sim, é uma pergunta que me parece um pouco complexa. Sim, Sim, mas já o que me motivou, eu entrei no seminário, eu sou seminarista, aí eu tenho um desejo dentro de mim, que é servir a Deus e servir aos irmãos, sim, enquanto sacerdote na Igreja Católica Romana. Eu comecei meus estudos lá no Camarões, eu fiz a primeira parte da formação, que é filosófica, eu fiz o ano pastoral também, porque depois dos anos de filosofia, tem um ano ano pastoral, né? O de missão, como o irmão Lucas foi fazer lá no Moçambique. Eu terminei o ano pastoral, eu me preparava a continuar nos meus estudos lá, no Camarões, teologia. Quando o meu bispo ligou para mim, dizer que ele tem um outro projeto, e o que me motivou é o meu desejo de servir a Deus. E a partir dali eu me disponibilizo ir aonde o Espírito Santo quer que eu vá. Então houve uma disposição aí, né? Interessante. Vamos conhecer quem está aí do seu lado agora, né? Quem é? A gente volta. Boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite. Já está um pouquinho tarde, né? São as coisas que acontecem. Então, eu sou Rodrigo Ngokpi Salam. Eu sou também seminarista da Diocese de Obala, no Camarões. Então, como eu já disse, estou todo feliz de participar nessa emissão com você para falar com o mundo da realidade de África, nossas motivações para sair do continente, sair do país, para poder aprender como povo de aqui e completar essa formação religiosa como povo de lá. Legal, então, legal. Interessante, né, gente? A gente vai cavocando e vai pegando as motivações que estão aí. Já vai, que nos move, né? Eu quero perguntar para o Lucas, né? O professor o professor Lino, ele disse aqui que missão é quando a gente é enviado, né? E um propósito é aquilo que a gente assume para a nossa vida.
Você, como membro da comunidade Canção Nova, você foi enviado para a África, né, para fazer esse ano de missão. Mas qual foi o seu propósito, né? Que você poderia ter aceitado ou não. Mas aí você aceitou. E o que te motivou a ir para lá? Então, Regiane, primeiro, tudo parte de uma liberdade, né? Então, a pedido da Canção Nova, eu fui convidado a fazer essa experiência de missão, de imersão missionária naquele país, em Moçambique, na diocese de Tete. Então, parte primeiro dessa liberdade que Deus nos dá. Então, Deus faz o convite e nós escolhemos aceitar ou não. Então, a partir dessa liberdade que Deus me chamou, através do conselho e daqueles que são os meus superiores na comunidade Canção Nova, mas principalmente de uma experiência, da experiência pessoal com Jesus. Sim. Então, eu digo que isso que me trouxe para a Canção Nova, que foi essa experiência com o Cristo, e foi isso que me fez ir para lá e permanecer. Porque lá também eu encontrei pessoas que tinham sede e têm sede de encontrar o Cristo. Então isso é o que me motiva no dia de hoje, que me motivou a estar lá esse ano e que acho que me motiva e vai me motivar todo o meu período de formação e para aquilo que Deus também me capacita e está me formando para assumir daqui para frente. Legal. Mas eu digo isso, que é primeiro a liberdade que Deus nos dá de escolher. E segundo a experiência concreta, a experiência que mudou a minha vida e que faz com que eu também queira que outras pessoas façam a mesma experiência. É muito interessante, porque na medida em que a gente vai questionando, né, e a gente vai, como disse, cavando dentro de nós, a gente percebe que lá no fundo existe sim uma motivação que nos impulsiona, né, porque ninguém age sem propósito, né? Existe, seja por um chamado, por uma missão, né, um chamado de Deus que me faz com que eu saia de mim e vá até lá, fica todo esse tempo. Mas também existe dentro de nós, por vezes, uma confusão de clareza, né? Bem, qual que é esse propósito que me move? Por isso que muita gente fica perdido. E eu sei que, né, nessa saída, claro, vocês vieram para cá fazer essa experiência, então existe toda uma questão cultural, de adaptação da própria língua, costumes e tudo mais. Existem coisas que nos movem, né? As motivações estão aí, que trouxeram vocês para cá. Mas também existiram os desafios próprios, né? E como conviver, como é que vocês vão lidando com esses desafios que vocês encontram, que são desafios normais, que qualquer pessoa, né, que saia de um país e vá para outro enfrenta, sem perder as motivações. Porque hora ou outra a gente pode dizer assim, nossa, eu tô aqui, tô desmotivado, né? Desmotivei, literalmente. Como é que é resgatar isso para vocês e enfrentar esses desafios sem desistir? Vamos lá, começar. O que eu vou dizer para responder nessa questão pode ser muito simples. É o Cristo. É o Cristo. Porque quando você escolhe de entrar no seminário, você se disponibiliza para fazer qualquer tipo de missão que vem do Cristo. Sim. Então, sair do seu país para ir evangelizar ou receber num outro país é um grande desafio, porque você vai deixar a família, os amigos, você tem que aprender uma nova língua, um novo idioma, a cultura, tudo está diferente. Mas o que vai te motivar é o Cristo, porque todos os seminaristas, todos os religiosos se conformam na pessoa de Cristo. Então, o Cristo sendo uma pessoa que ama, o amor mesmo, você tem que entrar nessa dimensão de amor, se disponibilizar para poder receber, para poder se enculturar, para poder se adaptar. Então, eu vou dizer do meu lado, eu vou afirmar que o Cristo mesmo, a partir do momento em que você se abre na sua vontade, vai fazer tudo. Você não tem que se preocupar de nada. O Cristo mesmo vai te conduzir passo por passo até a realização plena da missão que Ele te dá. Nossa, que forte isso, né? E assim, eu fiquei pensando, né? Não é só porque você é seminarista, né, que você precisa ter esse Cristo como seu motivador, né? Nós também, leigos, né, consagrados, também precisamos ter, né? Encontrar essa motivação em Jesus, né? Ô Sérgio, qual foi um dos principais desafios que você enfrentou e tocou ao chegar aqui, né? E está tocando ainda. Que para você, nossa, esse aqui foi o grande desafio. Eu até pensei em desistir, mas eu consegui dar a volta por cima e tô aí, lutando, né? Para não perder a motivação, o propósito, né, que você tem. Eu começo um pouco a dizer que tudo parte da realidade interna que a gente está vivendo.
eu estou vivendo uma realidade que realmente eu não consigo explicar a alguém. Por quê? Porque cada vez mais eu tento explicar, mais eu realizo, eu penso que falta uma coisa. Esse é o próprio mistério. Mas é, ao mesmo tempo, algo que me empurra e que me dá força a enfrentar o próprio desafio. Quando o meu bispo ligou para mim, ele falou comigo e, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, eu estava motivado, certo, sair do país, descobrir, conhecer o Brasil. Desbravar aí, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entro numa certa crise. Porque, como o Rodrigo falou, você vai deixar muitas coisas. Você deixa uma terra, você deixa uma família, você deixa os amigos. E você... É como se você vai nascer de novo. Ou seja, a saber ou a pensar que você vai começar a aprender uma outra língua, você mergulha numa cultura que não é a sua, é o novo nascimento. Eu chamo esse de novo nascimento. E aí, para mim, foi um contraste de motivação e ver que o meu desejo, ou o chamado que eu sinto no meu coração está sendo se realizando. E, ao mesmo tempo, eu fico um pouco abalado. Sim. Abala as estruturas aí, né? Não Exatamente. Não tem como não abalar, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto, né? E aí, exatamente. E aí eu também já quero perguntar aqui pro Lucas, né? Lucas, você já é missionário, né? Já era antes de ir para a África. Mas mudou o seu conceito de missão quando você saiu do seu país, saiu dessa zona, zona de conforto, né? Como os meninos disseram, né? Foi para outra cultura, outra língua, deixou tudo. Como foi isso? Olha, eu costumo dizer que o primeiro impacto foi no aeroporto internacional. Quando a gente chega no embarque, você já fica assim, nossa. Vai sentindo, né? Ver pessoas de tudo quanto é lugar do mundo, cada um falando a sua língua, e você fica assim, nossa, onde eu estou indo? Mas, puxando um pouquinho o gancho daquilo que também foi os desafios, a gente aqui, claro, está falando no ambiente vocacional, nós que somos seminaristas, mas isso envolve para todos. Sim. Todos que têm um propósito, ou têm o desejo de missão, ou o desejo de algo, de fazer algo de bom, de marcar a vida ou o mundo, né? De alguma forma, vai se deparar com essas dificuldades. Seja da língua, seja da adaptação da cultura, seja da adaptação com o jeito próprio daquelas pessoas a qual você foi enviado ou a qual você está morando. Mas o mais bonito é você fazer a experiência, por exemplo, que eu fiz, de que, ao chegar lá, de fato, eu encontrei várias coisas que é muito diferente do Brasil. Então, o jeito de falar, lá eles falam português em Moçambique, o português de Portugal. Mas o jeito de falar, o jeito de se cumprimentar. Então, por exemplo, nós no Brasil, nós somos muito afetivos. Então, a gente quer abraçar. Lá eles já não são tão assim. Apesar deles serem muito alegres, eles não gostam muito do abraço, de ficar pegando. Até você ir conquistando. Então, é um pouco mais desconfiado. Então, eles vão olhando, observando muito aquilo que você é, aquilo que você apresenta, para depois eles dar a liberdade de você entrar. Então, o conceito de missão mudou muito. Primeiro, porque quando eu saí daqui, eu imaginei, que eu sempre escutava, né? Não, para ser missionário, nós precisamos ser desapegados, não podemos ter frescura, temos que comer de tudo, e isso e aquilo. Já sai um com super-herói. Aí, né? Um super-herói. Deixou de ser humano. E quando eu fui lá, a experiência que eu fiz foi diferente, porque eu tinha dificuldade de comer, todas essas coisas. Mas a experiência que eu fiz de, ao estar lá, amar aquele povo ao qual Deus me enviou, fez toda a diferença. Porque aí eu já não via mais como um peso a saudade de casa, o estar longe dos amigos, a própria alimentação, o jeito das pessoas, às vezes a forma com que tratavam, me tratavam
nós que somos de fora. Então você faz uma experiência de transcender aquilo. No sentido de que já não é preciso mais ser um super-herói, que você não tem mais as limitações, que você não tem mais aquilo que são os seus limites, mas você fazendo a experiência de estar ali e amar cada um daqueles que Deus te deu, colocou na sua vida, você faz a experiência de transcender isso sem perceber. Então, é o amar que faz você viver com intensidade. Intensidade a cada momento. Mesmo eu tendo, mesmo eu já tendo prazo de voltar, né? Que eu tinha que voltar. O amor nas entrelinhas move, o amor né? vai ficando amor. explícito aí, né? Porque de fato, nós estamos falando de algo original, da nossa identidade profunda. Eu acho muito bacana essa compreensão. Como disse, se a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo as reais motivações que no fundo, como identidade constituinte de pessoas que nós somos, é uma mesma identidade do amor, do amar, né? Claro, nas suas diferenças, do masculino, do feminino, nas missões específicas, nos propósitos próprios de cada um. Mas no fundo é o amor que realiza, né? Portanto, o amor que, como o professor Lino falou, que porta sacrifício, o sair de si, o amor que é serviço. Então, tudo isso vai movendo o coração do homem. Então, acho que nós estamos chegando aqui numa resposta comum a partir da partida de cada um. Agora, deixa eu fazer aqui uma hipótese, tá? Uma hipótese. Vamos imaginar que hoje vocês voltassem para o país de vocês. O tempo de vocês aqui no Brasil acabou. Tá? Uma hipótese que não aconteceu. Muita calma. O que vocês levariam do Brasil nesse tempo de experiência que vocês ficaram aqui? O que a experiência cultural, com os próprios brasileiros, a experiência que vocês viveram particularmente aí, o que agregou na vida de vocês? O que mudou na vida de vocês nesse período que vocês estiveram e estão aqui, hein? Vamos lá. Muita gentileza aí, né, gente? Quem começa? Então, eu primeiro vou levar pão de queijo. Isso mesmo, gente. E viva Minas! E viva Minas! Eu bem. Então, tá bom. Ó, eu experimentei uma coisa. Desde que eu cheguei e que eu tô continuando a experimentar, é sair e numa outra realidade, enriquece sempre a gente. Aí, se eu devia voltar para Camarões agora, o que eu posso levar para o meu povo lá é esse testemunho primeiro, esse testemunho que muda a pessoa e que dá a pessoa olhar para o mundo de modo diferente. E também eu não vou deixar falar da própria experiência espiritual que eu estou tendo aqui, mesmo se pessoas que perguntam para mim como está sendo a experiência, eu sempre respondo que é mais cedo ainda responder essa pergunta. Sim. Mas é uma hipótese. Sim. Que pode acontecer que eu já estou indo embora. O que eu vou levar? Eu levo a própria experiência espiritual que eu estou fazendo aqui, dizendo que quando eu cheguei, saiu uma pergunta quando a gente iniciou, que como você, quais foram os desafios? O próprio desafio que eu enfrentei era a vida da igreja no Brasil. Sim, as diferenças. A própria que tem, renovação carismática. Sim, os movimentos, a espiritualidade. Isso me assustou bastante. Eu preciso dizer isso aqui. Sim. Deu aquele choque, né? Deu aquele choque, mas eu consegui enfrentar. E agora é uma experiência muito maravilhosa. Faz crescer, É né, uma coisa Sérgio? que se eu devia voltar no Camarões, eu levaria com toda a alegria para o meu Já levaria alguma coisa na bagagem, além do pão de queijo, que ele salientou bem, né? E você, meu irmão, o que levaria aí desse tempo? Sim, se eu devia voltar agora, eu vou dizer que já desse um ano que estamos aqui, uma coisa certa que eu levaria para lá é minha experiência do amor, porque tem uma outra dimensão do amor que estou fazendo, tanto nas relações subjetivas, quanto nas relações espiritual com Deus e com o povo daqui. A segunda coisa é a metodologia da missão, porque saindo da sua zona de conforto,
temos uma outra experiência, uma outra visão do mundo que sempre vamos trazer para lá, entendeu? Porque o povo que está lá, os sacerdotes, os seminaristas, lá também eles têm uma visão que eu posso qualificar de limitada pelo fato da região. Então, eu saindo daquela região para uma outra região, tem uma grande riqueza que eu vou entregar, que eu vou trazer de novo para lá, para mudar um pouco as coisas. Eu não vou mudar o mundo, mas já tem esse jeito de realizar a missão que vai mudar, que vai ser mais lá, por coisa da experiência que eu peguei lá. A terceira coisa é a espiritualidade. A espiritualidade, porque às vezes, por influência da própria cultura, somos um pouco limitados. Então, saindo, você viu que, como você disse, cada contato com uma cultura diferente enriquece a pessoa. Então, tem essa riqueza que vamos trazer. No final, tem o aspecto culinário. Ele levaria um pão de queijo. Você levaria o quê? Aqui, da culinária. Culinária. Tem muitas coisas assim, eu não posso. Mas tem também o aspecto mais, como eu vou dizer, o aspecto mais em vista é o desenvolvimento do agricultura. Porque o povo de lá vive mais da agricultura. Então depois, o que você levaria na mala da culinária, você conta pra gente depois, tá? Depois a gente vai querer saber. A gente ia agradecer muito, né? É interessante a gente perceber. Existe algo que nos move, né? Que nós estamos chegando nessa clareza, que o amor, ele nos move, independente da missão que nós recebemos, mas que precisa ter um propósito. Sim, e nesse mover, que faz com que a gente saia de onde nós estamos, da nossa zona de conforto, a gente cresce, a gente amadurece. Então, se eu não deixar esse movimento acontecer dentro de mim, eu vou estar impossibilitado de crescer, né? Porque esses desafios que a gente enfrenta, que vocês enfrentaram aqui, tanto aqueles que foram como aqueles que vieram de lá, né, fizeram com que vocês crescessem como pessoas, e isso é unânime, né, perceber na fala de vocês. Então, obrigado, viu, por compartilhar, como hoje muita gente, a começar de nós, né? Isso mesmo. Também podemos crescer com a experiência de vocês. Valeu mesmo, obrigado. Muito obrigado, gente. Viu? Muito obrigado. Gente, se você ficou aí com um gostinho, né, de querer conhecer outro país, no cançãonova.com tem uma série que chama Do Brasil para o Mundo. Você pode conferir lá e aí verificar como você pode fazer essa experiência também. Regiane, o que nos move nesse momento? É o amor. Isso, e o diretor que está falando para encerrar porque o tempo acabou. Então a nossa motivação aqui, atrás das câmeras, é o diretor dizendo acabou. Acabou, senão a nossa motivação era continuar conversando. Mas gente, um abraço. Valeu, Até gente. mais. Revolução Jesus, não esquece, hein? De 2 a 6 de janeiro de 2019, você tem um encontro marcado com a gente mesmo. aqui. Esperamos por você. Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.